Shalom, bom dia, amada devocional da manhã. Tô acordando e tá uma manhã friozinha. Glória a Deus por todas as coisas, porque nós acordamos. Você pode aí agradecer a Deus porque você tem um ar para respirar, porque você acordou. Você pode agradecer a Deus por todas as coisas, porque o Senhor tem te proporcionado, tem te abençoado, tem te dado vida. E vamos buscar essa vida em abundância, amém? Que é promessa do Senhor. Nós precisamos conquistar, tomar posse, porque ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Bom, a gente está aqui no Devocional da Manhã, Lucas capítulo 8. Mas antes de a gente começar, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui. O Senhor é o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da criação, o Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós, um Deus santo, um Deus maravilhoso. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas. Tu és Kadosh, que é santo. Tu és Shamar, um Deus presente. Tu és El Olam, o Deus eterno. Obrigada, Deus, por todas as coisas. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra, glória, louvor e adoração para todos sempre pelos séculos dos séculos. Que venha o Teu reino sobre nossas vidas, em especial nessa manhã, Senhor, nos ministra, Senhor, em Lucas capítulo 11, que venhamos a ser ministradas profundamente, que venhamos ser guiadas por Ti, sermos grandemente cheias do Teu poder, da autoridade, de sabedoria, que possamos ser cheias de conhecimento. Ajuda-nos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Fortalece a nossa fé. Nos traga a revelação do alto, em nome de Jesus. Amém? Perdão. Vamos seguir aqui. Lucas capítulo 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas no reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam... Perdão, estou encostando aqui no geladinho, tá? Por isso estou espirrando, me perdoe. Haviam sido curados de algumas mulheres... Aqui, os 12 que estavam com ele também, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Meu Deus. Aqui, Susanas e muitas outras lhe ajudavam a sustentá-los com os seus bens, reunindo-se com uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades. Ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. E tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? E ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, e as que caíram à beira do caminho são as que ouvem. E então vem o diabo, tira a palavra do seu coração para que não creiam e sejam salvos. As que caíram sob as pedras são as que recebem a palavra com alegria, e quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E as que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém. Essa é a palavra sobre a semeadura, sobre o coração
nosso coração fértil. A palavra não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. A palavra não pode simplesmente ser lançada e a gente ficar feliz, mas quando vier a dificuldade a gente desistir. A palavra ela precisa dar frutos, frutos de arrependimento, frutos de fé, frutos de perseverança. E o Senhor Jesus ele está nos ministrando sobre isso, está ensinando os 12 como tem que ser e como a gente deve ficar. A gente deve reter a palavra, que o nosso coração seja fértil para dar 30, 60 e a 100 por um. Amém? Vamos seguir aqui. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo a quem tiver, mas lhe será dado, e de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. A gente não deve esconder, né, a luz, a palavra do Senhor, mas sim proclamar, sim colocar diante de todos, né, ministrar e não esconder, porque não tem nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. E isso fala também sobre as coisas que a gente faz, acha que faz em 4 paredes, acha que faz escondido, mas o Senhor sabe de tudo. E muitas dessas coisas acabam sendo reveladas. Misericórdia. Vamos seguir? A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém, porque hoje nós podemos fazer parte da família de Jesus, do reino dos céus, né? Ouvir a palavra de Deus e praticar. Agora, isso aqui a gente leu também lá em Mateus e também em Marcos sobre a família de Jesus, né? Porque lá relata que ele estava num lugar muito comprimido de pessoas, uma multidão, e ninguém conseguia passar. E aí a mãe, né, Maria, José e os irmãos de Jesus, até fala lá em Mateus e Marcos quantos irmãos são e quantas irmãs são também. Então ele relata com mais detalhes que isso é a família de sangue mesmo de Jesus. Sobre a mãe, sobre os irmãos e irmãs de Jesus. E aí ele diz que a família dele é quem ouve a palavra de Deus e quem pratica. Mas aqui a gente tem mais uma vez uma referência bíblica falando sobre a família de sangue de Jesus. Eu quero que você veja se na sua Bíblia tem. A gente leu lá em Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Também em Marcos, capítulo 3, do 31 ao 35. E agora em Lucas, capítulo 8, do versículo 19 ao 21. Então eu quero que você veja se na sua Bíblia também fala sobre a família de sangue de Jesus. Amém? Vamos seguir? Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam um grande perigo. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. E tudo se acalmou. E ele ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. E amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Uau! Quem é este? Conhece esse louvor? Uma bênção, né? Que fala do Senhor. Pois é, Jesus não apenas acalma a tempestade, ele leva você até o outro lado. Então, o Senhor acalma a tempestade de nossas vidas e nos leva também ao outro lado para ver o que tem depois da tempestade. E geralmente depois da tempestade vem a bonança. Vamos seguir? Navegaram para a região dos Gerazenos, também são os Gadarenos, né? Que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. E quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia dado ordem que o espírito imundo saísse daquele homem. E muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Perdão. Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. E uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, e os demônios imploravam a Jesus que lhe permitisse entrar nele, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado foi curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco e regressou. E o homem de quem havia saído o demônio suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Então, esse homem endemoniado agora virou um grande evangelista, né? Um grande missionário, um grande apóstolo da palavra de Deus, porque ele experimentou, né? Ele teve uma experiência incrível com o Senhor. Eu imagino, a gente passou por uns dias com Lázaro, né? Que também parecia um endemoniado desse jeito, né? Que vivia mexendo com o ocultismo e fazendo coisas diabólicas. Pois é, eu fico imaginando, e todo mundo tinha medo, né? Morria de medo de Lázaro, ninguém queria ele perto, se soubesse que ele estava numa região, já morria ali de temor, de medo. E a gente sabe que isso era algo muito espiritual, né? E aqui também a cidade toda morria de medo desse cara. Ele vivia nos sepulcros, ele não vestia roupa, ele quebrava as correntes, ele vivia em lugares solitários e todo mundo morria de medo dele, até que Jesus mudou a situação dele e de toda a cidade. As pessoas também tiveram temor depois que viram a experiência dele, depois que souberam o resultado, mas agora ele já estava livre e agora ele trabalhava na obra do Senhor. E eu e você precisamos fazer isso também. Anunciar a todos o que Jesus fez na sua vida. Me diz aqui você, nos comentários, o que Jesus fez na sua vida. Você lembra de algo que Jesus fez? Relate aí um pouquinho do que o Senhor tem feito na sua vida. Vamos seguir, está quase terminando. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se ao pé de Jesus, implorando que fosse até sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava certa mulher ali, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei, porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, aos seus pés, na presença de todos na presença de todo o povo, e contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé te curou, ou a tua fé te salvou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. E quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança.
Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas ela dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe desse de comer. E os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Nesses últimos versículos a gente vê dois grandes milagres, né? Duas coisas incríveis que aconteceu. Uma menina ressuscitou, né? Tabita comi, menina levante-se, que era filha de Jairo. E Jairo, ele não era qualquer pessoa, né? Ele era ali importante, ele era o dirigente da sinagoga e ele ali teve que reconhecer quem era Jesus, que Jesus tinha poder e fazia milagres. E ele foi ali na presença do Senhor e pediu e suplicou porque era a filha dele que estava morrendo. Jesus atendeu o chamado dele, Jesus estava indo para a casa dele. Só que no meio do caminho houve outro grande milagre, um milagre de uma mulher que há 12 anos sofria hemorragia, um milagre de uma mulher. Imagina que eu e você geralmente ficamos 4, 5 dias, 7 dias, né, menstruada, sangrando, já é muito ruim, já é muito incômodo, já dói, sabe? Tem as cólicas e também tem o odor, né? Porque sangue fede. Então a gente já fica ali, não pode se relacionar com o cônjuge por conta disso. Imagine uma mulher que está há 12 anos. A gente vê lá na referência, fala em Mateus e Marcos, que ela tinha gastado tudo, aqui que também fala, que ela gastou tudo que ela tinha. Eu imagino que era uma mulher de posses, que tinha dinheiro, e ela gastou com médicos, ela tentou todas as coisas e não tinha conseguido. E eu acredito que ela vivia à margem da sociedade, que ela não tinha marido, que ela era até considerada amaldiçoada por sangrar tanto a vida inteira. E como não tinha absorventes que a gente tem hoje, imagina como era essa mulher. O que ela fazia para estancar aquele sangue, para segurar aquilo, né? Então, assim, não era fácil a vida dela. E durante 12 anos ela estava ali sofrendo. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi ao encontro de Jesus. Mesmo que ninguém quisesse ela por perto, ela foi. E na mente dela, eu imagino que ela falava: ai, Jesus vai passar, Jesus está aqui, é minha chance. E se eu ao menos tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. A fé dela era muito grande, ela projetou isso na mente dela, ela acreditava. Ela tinha uma fé incrível e ela foi ali repetindo para ela: se eu ao menos tocar em suas vestes, se eu ao menos tocar em suas vestes. E foi o que ela fez. Ela foi ali se arrastando e tocou na orla da roupa de Jesus, do vestido de Jesus, das vestes de Jesus. E foi o suficiente para a fé dela ficar em ação junto com o toque. E ali veio a cura, e ali veio o poder, e ali o Senhor fazia o milagre, e ele sabia que dali tinha saído o poder. E ali ela se expôs. E ali, depois que ela foi curada, quando ela se expôs, ela teve a salvação, porque o Senhor disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então isso é muito importante para mim e para você. Nós sabermos o que Jesus faz e colocar em prática. Colocar em prática tudo que a gente tem aprendido na palavra. E depois que teve essa situação, Jairo teve que parar no meio do caminho, ele estava com uma urgência, né? A filha dele estava morrendo e ainda aconteceu isso tudo, esse vucu-vucu, né? Esse negócio todo. Demorou um instante Jesus parado ali conversando com a mulher, querendo entender quem tocou nele. E justamente nesse meio tempo vieram os soldados ali de Jairo, né? As pessoas disseram: olha, não incomode mais o mestre, porque ela morreu. Olha a notícia ruim. Olha a adversidade, olha a tristeza chegando, olha que as coisas que vêm, as notícias que vêm para você não são boas. E Jairo ali podia ter caído, se prostrado, chorado, podia ter gritado, porque ele soube da notícia da filha, da morte da filha. E ele poderia estar ali nos últimos instantes de vida dela, mas ele escolheu ir atrás de Jesus, ele escolheu ir atrás do Mestre, ele escolheu ir para a esperança, que era o que o Senhor podia fazer. E sabe o que Jesus fez nesse momento? Ele viu o baque que Jairo tomou. Ele viu que o seu semblante mudou. Ele viu o quanto aquilo foi estarrecedor. Aquela notícia foi terrível. E eu acredito que ele pegou ali nos ombros, né? Nos 2 ombros de Jairo, meio que sacudindo, e falou: olha, Jairo, olha aqui para mim.
olha aqui no meu olho, olha aqui para mim, fica aqui comigo, não temas. Para mim foi tipo isso que Jesus fez. Fez Jairo olhar para ele e confiar e acreditar. E disse, não temas, não temas. E é isso que o Senhor fala para mim e para você. Não temas. Não temas, é isso que o Senhor fala. Não tenha medo, creia somente, ela será curada. E o Senhor fala para você hoje, não creia, não tenha medo, não temas, creia somente. Amém? E quando ele chegou ali, o milagre aconteceu. Agora, para o milagre acontecer, ele precisava de pessoas que não duvidassem, que não zombassem, que não rissem. E ele levou ali o trio cheio de fé, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. E os pais da menina, que eram os que mais queriam que a menina ressuscitasse, né? Vivesse. Então, ele encheu o lugar somente de fé. A dúvida teve que bater em retirada e ele expulsou todo mundo do lugar mesmo, do ambiente do quarto. E ele deixou somente as pessoas que acreditavam. E ali aconteceu o milagre. Ele falou, Tabita cumi. Ele deu ordem. E eu e você precisamos declarar também, dar ordens. Menina, levante-se. E você precisa hoje declarar sobre o problema, sobre a adversidade que caia por terra. E começar a declarar a parte boa, começar a ter palavras de fé sobre o que deve acontecer. E aí você dá ordens e as coisas acontecem, porque a palavra tem poder. A fé move montanhas. Você lembra disso que o Senhor falou, né? E hoje sua fé precisa entrar em ação. Amém?